Você já sentiu algo estranho dentro de você? Como se uma força invisível estivesse te dizendo, não vá por esse caminho. Talvez fosse uma sensação que você não conseguia explicar, mas que te fez mudar de rota, atrasar 5 minutos ou simplesmente ficar em silêncio quando queria gritar. Então, mais tarde, você descobriu que aquilo te livrou de algo ruim? Essa experiência, que muitos chamam de intuição, na verdade pode ser o Espírito Santo tentando te proteger de algo que seus olhos não conseguem ver. O mundo espiritual é real. E o Espírito de Deus fala, ele avisa, ele protege. O problema é que muitas vezes ignoramos os sinais porque esperamos ouvir uma voz audível, uma revelação espetacular, uma profecia pública. Mas a verdade é que Deus costuma nos guiar em silêncio. E quando não sabemos discernir isso, corremos riscos desnecessários. Um testemunho me marcou profundamente. Uma mulher estava prestes a entrar em um carro de aplicativo quando sentiu um desconforto forte, como se algo a estivesse empurrando para trás. O motorista parecia educado, o carro estava certo, a corrida confirmada, mas algo dentro dela gritava, não entre! Ela não conseguiu explicar o porquê, mas cancelou a corrida. No dia seguinte, viu a foto daquele mesmo motorista no noticiário, preso por tentativa de sequestro. Aquilo poderia ter sido o fim, mas foi apenas mais uma prova de que o Espírito Santo ainda avisa, ainda fala, ainda livra. Neste vídeo, você vai entender 7 formas reais e bíblicas pelas quais o Espírito Santo te alerta quando você está em perigo. E atenção, não estou falando apenas de acidentes ou situações físicas. Muitas vezes, o maior perigo está em uma decisão errada, uma amizade tóxica, um relacionamento destrutivo ou até mesmo um desvio espiritual que parece pequeno hoje, mas que te afastará de Deus amanhã. Você vai aprender a identificar os sinais. Vai entender como o Espírito se comunica com você, mesmo nos momentos em que tudo parece silencioso. E acima de tudo, você vai sair deste vídeo com uma consciência mais sensível à voz de Deus e um coração mais atento ao mundo invisível ao seu redor. Se você já viveu algo assim, um livramento, um sentimento inexplicável que depois fez sentido, escreva aqui nos comentários. O Espírito me avisou. Sua história pode tocar outras vidas. E se esse tema já está falando com você, curta o vídeo agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. Deus vai falar com muita gente hoje. Existem momentos em que Deus nos fala de forma tão direta e vívida que é impossível ignorar. E uma das formas mais recorrentes na Bíblia e também nos dias de hoje é através dos sonhos. Sonhos que não vêm da nossa mente agitada, nem da comida pesada que comemos antes de dormir. Sonhos que carregam um peso, uma clareza, uma urgência. Sonhos que parecem mais reais do que a própria realidade. E quando eles vêm do Espírito Santo, geralmente nos deixam com uma sensação de alerta, de vigilância, de que algo precisa ser mudado ou evitado. O Espírito de Deus, que sonda todas as coisas, inclusive o que está por vir, tem o poder de nos visitar durante o sono e nos mostrar aquilo que jamais veríamos com os olhos abertos. Um exemplo marcante disso está em Mateus 2, 12 e 13, quando os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes, e José, pai terreno de Jesus, também recebeu um aviso urgente em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Esse sonho não foi fruto do acaso. Foi a estratégia divina para impedir que o Messias fosse morto ainda bebê. Agora imagine se José tivesse ignorado esse aviso. Imagine o que teria acontecido se ele tivesse pensado, foi só impressão minha. Muitos hoje estão enfrentando consequências dolorosas porque decidiram não levar seus sonhos a sério. Mas sonhos podem ser portais de livramento se soubermos discernir o que é espiritual e o que é carnal. É claro que nem todo sonho vem de Deus. Alguns vêm da nossa alma, outros são apenas reflexos da rotina. Mas quando o Espírito Santo envia um aviso por meio de um sonho,
Geralmente ele é repetitivo, claro e deixa uma impressão espiritual forte. Você acorda diferente. Há um temor, uma urgência e até mesmo paz em meio ao alerta. Em alguns casos, Deus pode usar símbolos ou até mostrar rostos, lugares e situações específicas. E se você está atento, vai perceber. Isso não é apenas um sonho, é um alerta do céu. Quantas vezes o livramento começa numa madrugada silenciosa? Quantas tragédias poderiam ser evitadas se levássemos mais a sério os sonhos que Deus nos dá? Nos próximos blocos, você vai descobrir outras formas surpreendentes como o Espírito Santo tenta nos alertar. E muitas vezes nem percebemos. Já aconteceu com você de sonhar algo, ignorar e depois perceber que aquilo era um aviso? Então fica comigo até o final. Ainda vamos falar sobre aquela inquietação inexplicável no coração, sobre vozes internas e até pessoas que Deus envia como mensageiras do Espírito e você talvez tenha rejeitado. Se você já teve um sonho que parecia um aviso de Deus, escreve aqui nos comentários. Deus falou comigo em sonhos. Isso vai fortalecer outras pessoas a ficarem atentas também. E aproveita para se inscrever no canal, porque ainda temos 6 formas poderosas pela frente. Você já esteve diante de uma decisão que parecia correta, lógica, até mesmo favorável, mas algo dentro de você simplesmente não encontrava paz? Aquela sensação estranha, quase inexplicável, como se um nó estivesse travado no peito, mesmo sem motivo aparente. É como se o céu estivesse nublado por dentro, mesmo quando tudo ao redor parecia ensolarado. Essa é uma das maneiras mais comuns pelas quais o Espírito Santo nos alerta, através da inquietação espiritual. É aquele desconforto que não vem de fora, mas de dentro, que grita em silêncio: não siga por esse caminho. Em Atos 16, 6, 7, Paulo e seus companheiros tentaram pregar a palavra na Ásia, mas o texto diz que o Espírito Santo os impediu. Não foi uma voz audível, nem uma tempestade que os parou. Foi algo interno, uma direção invisível, uma inquietação que os impediu de avançar, mesmo com boas intenções. Isso é poderoso. Às vezes, o que parece espiritual, bem planejado, até abençoado, pode ser um caminho de erro e o Espírito nos salva, simplesmente nos impedindo de ter paz. O Espírito Santo não apenas nos guia pelo caminho certo, ele nos bloqueia do caminho errado. E a maioria das vezes, ele faz isso através de uma sensação que o mundo chama de pressentimento, mas que o céu chama de discernimento. Quantos casamentos teriam sido evitados? Quantas sociedades comerciais? Quantos acidentes, se as pessoas tivessem dado ouvidos a essa inquietação interna? O Espírito grita onde nossa razão silencia. Ele incomoda onde a carne se acomoda. E se você aprender a identificar esse desconforto sagrado, vai perceber que ele é, muitas vezes, o último aviso antes de uma grande queda. A inquietação é uma proteção divina, disfarçada de desconforto. Quando o Espírito tira a paz de uma situação, é melhor não insistir. Porque insistir onde Deus não está mais é como construir uma casa em areia movediça. Cedo ou tarde, tudo desmorona. Você percebeu que Deus pode te livrar sem precisar mandar um anjo ou provocar uma tragédia? Às vezes, ele apenas te impede de continuar com aquele aperto no coração. Mas será que você tem prestado atenção? Fica comigo, porque no próximo bloco vamos falar de algo ainda mais intrigante. Quando Deus usa uma voz interna, quase um pensamento, para te dar um aviso direto. E você pode estar confundindo isso com ansiedade ou devaneio, sem perceber que era o Espírito tentando te salvar. Se você já sentiu essa inquietação espiritual, aquela falta de paz que te impediu de seguir e depois entendeu que era livramento, comenta aqui embaixo: Deus me parou a tempo. E se esse conteúdo está abrindo seus olhos espirituais, deixa seu like e envia esse vídeo para alguém que precisa discernir a voz de Deus nas pequenas coisas.
Em meio ao barulho do mundo, às vozes das redes sociais, à ansiedade da rotina, existe uma voz que não grita, mas transforma. Uma voz que não compete com o mundo exterior, mas fala diretamente ao seu interior. Essa é a voz do Espírito Santo, um sussurro suave que muitas vezes se apresenta como um pensamento repentino, uma frase curta, uma direção clara que você sabe que não veio de você. Não foi lógica, não foi emoção, foi como um lampejo, uma frase que ecoa por dentro e te obriga a parar e reconsiderar. O Espírito Santo fala assim, e muitos ignoram essa voz por acharem que é apenas fruto de sua mente. Mas a verdade é que o Espírito se comunica mais pela consciência e pela intuição santificada do que pelos ouvidos físicos. Em Isaías 30:21 está escrito: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa voz não vem de fora, ela vem de dentro. Não depende de um profeta, de uma pregação, de uma confirmação humana. É o próprio Deus falando dentro de você. E se você tiver sensibilidade, vai notar a diferença entre essa voz e os seus próprios pensamentos. Porque ela tem autoridade, ela gera paz, mesmo quando confronta. Ela aponta caminhos que você nunca cogitou, mas ao ouvi-la, tudo se alinha. Essa é a beleza do sussurro do Espírito. Ele não se impõe, mas muda tudo quando é obedecido. Um jovem contou que estava indo para uma festa com amigos, quando ouviu dentro de si, como uma frase cortante: volta para casa. Ele ignorou. Minutos depois, outro aviso: volta agora. Mesmo sem entender, obedeceu. Chegando em casa, ainda perturbado, descobriu no dia seguinte que um tiroteio aconteceu no local onde ele estaria. Uma tragédia evitada por um sussurro. Quantos aqui já ouviram essa voz? Não entre. Desliga o telefone. Não assina esse contrato. Fuja. Só que muitos racionalizam. É só um pensamento. Talvez seja exagero. E quando ignoram, sofrem. Não porque Deus não falou, mas porque o Espírito sussurrou, e eles estavam ocupados demais para ouvir. Essa voz interna não é imaginação, é discernimento, é revelação. E no próximo bloco você vai perceber como Deus pode até usar pessoas específicas, inclusive desconhecidas, para confirmar aquilo que o Espírito já havia falado no seu íntimo. Cuidado! Às vezes, o aviso vem de um estranho que nem sabe o que está dizendo, mas foi usado por Deus para te parar antes do desastre. Você já ouviu essa voz silenciosa que mudou seu rumo? Escreve aqui nos comentários: eu ouvi e obedeci. Isso vai inspirar outras pessoas a não ignorarem mais esse tipo de direção. E se essa mensagem está tocando seu coração, compartilha com alguém agora. Pode ser que Deus use esse vídeo como um aviso para alguém que você ama. Deus é mestre em usar o comum para cumprir o incomum. E uma das maneiras mais surpreendentes como o Espírito Santo nos avisa que estamos em perigo é através de pessoas. Pessoas comuns, às vezes até estranhas. Um motorista de ônibus, uma criança, um pregador na internet, uma senhora no mercado. Deus tem um exército de mensageiros silenciosos espalhados por todos os lugares. E quando o céu quer te alertar, ele pode colocar palavras na boca de alguém que nem sabe o que está dizendo. Mas se você tiver ouvidos espirituais, vai saber: isso foi Deus falando comigo. A Bíblia está cheia desses momentos. Um dos mais impactantes está em Números 22, quando Balaão, um profeta, está prestes a seguir um caminho errado, um caminho que o levaria à morte. E Deus usa uma jumenta. Sim, um animal. A jumenta vê o anjo no caminho e tenta desviar. Mas Balaão insiste. Então o animal começa a falar. Deus literalmente abriu a boca de uma jumenta para alertar o profeta. Se ele fez isso com um animal, por que não usaria um caixa de supermercado, um vídeo no YouTube ou até uma conversa aleatória na fila do banco para te livrar de algo?
O Espírito Santo fala, e muitas vezes ele usa bocas inesperadas para isso. Uma jovem testemunhou que estava em um relacionamento abusivo e não tinha forças para sair. Um dia, uma senhora idosa, totalmente desconhecida, se aproximou dela no ônibus, olhou com ternura e disse: "Filha, você sabe que isso vai te destruir, né? Deus quer te livrar." Ela nunca mais viu essa senhora, mas foi o suficiente para entender que o Espírito Santo a estava chamando de volta à vida. Como explicar isso? Não se explica com lógica. Isso é espiritual. Isso é intervenção divina. E se você já passou por algo assim, sabe, quando Deus fala através de alguém, algo dentro de você treme. E sabe o que é ainda mais profundo? Às vezes, o Espírito Santo já te deu o aviso em sonhos, depois colocou uma inquietação no seu coração, depois falou contigo através daquela voz interna, e mesmo assim você resistiu. Então ele envia alguém para confirmar tudo o que já havia dito antes. Coincidência? Não. Misericórdia. No próximo bloco, vamos falar sobre como o Espírito pode usar sinais e circunstâncias repetidas para tentar te acordar. E se mesmo assim você continuar insistindo, pode acabar enfrentando as consequências que Deus tanto tentou evitar. Você já viveu algo assim? Alguém que nem sabia da sua vida te disse algo que te confrontou ou te livrou? Escreve nos comentários: Deus usou alguém para me alertar. E se esse conteúdo está tocando seu coração, se inscreva agora e ativa o sininho, porque o Espírito Santo ainda tem mais formas de te avisar que você precisa conhecer. Você já viveu algo que parecia se repetir insistentemente? Uma frase que aparecia em diferentes conversas, uma música com a mesma mensagem, um versículo que se repetia em pregações distintas, ou até circunstâncias semelhantes acontecendo com pessoas diferentes, mas ao seu redor? Tudo isso pode parecer mera coincidência aos olhos naturais. Mas quando o Espírito Santo está tentando te livrar de algo ou te empurrar para o caminho certo, ele repete os sinais até que você preste atenção. Essa é a misericórdia divina em ação. Deus repete porque sabe que nossa alma muitas vezes está distraída demais para entender de primeira. Na Bíblia, temos vários exemplos de Deus insistindo até o coração se abrir. Um deles está em 1 Samuel 3, quando o jovem Samuel ouve uma voz o chamando durante a noite. Ele se levanta 3 vezes achando que era o sacerdote Eli quem o chamava. Só na terceira vez Eli percebe: é Deus que está te chamando. E aí Samuel responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quantos de nós só ouvimos Deus após a terceira, quarta, quinta tentativa? E quantos ainda estão confundindo o chamado de Deus com uma coisa comum, como Samuel fez no começo? A repetição não é sinal de fraqueza, é sinal de amor. Deus não desiste de nos avisar. Um testemunho muito impactante veio de um homem que estava prestes a fechar um negócio milionário, mas que envolvia corrupção. Por semanas, ele ouviu mensagens sobre integridade, teve sonhos com consequências e até uma criança da igreja disse a ele: você vai perder tudo se escolher o errado. Mesmo assim, ele insistiu, fechou o contrato. E meses depois perdeu o emprego, foi processado e sua família entrou em colapso. Depois, ele disse em lágrimas: Deus me avisou tantas vezes e eu não quis ouvir. A repetição dos sinais é o último recurso de um espírito que ama, mas não força. É como uma sirene que vai ficando mais alta. Não porque Deus quer te assustar, mas porque Ele quer te acordar. O mais perigoso é quando nos acostumamos com os sinais, quando pensamos: isso é só coincidência. Cuidado, porque o próximo sinal pode ser o último. Nos próximos blocos, vamos entrar em um campo mais sensível, quando o corpo físico sente os alertas espirituais, e também como o Espírito Santo pode até usar a criação, como a natureza, para enviar mensagens urgentes. Você vai se surpreender com o quanto Deus fala o tempo todo e o quanto temos ignorado.
Você já viveu essa repetição de mensagens, sinais ou até encontros que pareciam orquestrados pelo céu? Escreve aqui: Deus repetiu até eu ouvir. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, compartilha agora com alguém que está prestes a tomar uma decisão errada. Pode ser que esse vídeo seja a repetição que faltava para ela despertar. Você já sentiu um calafrio sem motivo? Uma angústia repentina, um aperto no peito, um mal-estar que parece surgir do nada, justo quando está prestes a tomar uma decisão ou entrar em um lugar? E depois descobriu que ali havia algo errado ou que aquele caminho te levaria à dor? Isso não é apenas ansiedade ou emoção. Em muitos casos, é o Espírito Santo ativando seu corpo como uma sirene de emergência. O corpo, quando consagrado, torna-se sensível à presença de Deus, mas também à ausência dele. E quando o perigo espiritual é real, o Espírito pode usar reações físicas para te dizer: pare agora. Em Lucas 22:44, está escrito que Jesus, antes de ser preso, estando em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. O próprio Filho de Deus sentiu no corpo a agonia espiritual do que estava prestes a acontecer. A batalha era invisível, mas as reações eram físicas. Isso revela que o mundo espiritual pode pressionar o corpo físico quando há perigo iminente. E nós, como templos do Espírito, precisamos estar atentos a essas manifestações. Testemunhos abundam nesse sentido. Pessoas que relataram sentir uma pressão no peito ao entrar em determinados ambientes, como se algo estivesse empurrando para fora. Outras disseram que suas mãos começaram a tremer antes de assinar um contrato ou tomar uma decisão importante. E ao recuarem, perceberam que haviam evitado um laço. Uma mulher contou que toda vez que se encontrava com um homem que parecia perfeito, sentia náuseas inexplicáveis. Quando terminou o relacionamento, descobriu que ele era casado e envolvido com o ocultismo. O espírito a livrou, não pela mente, mas pelo corpo. É claro que nem toda sensação física é espiritual, mas quando você ora, consagra sua vida e busca discernimento, o Espírito Santo pode usar até o seu corpo como radar espiritual. O importante é não ignorar, porque o mesmo Deus que pode falar através de um sonho ou de uma palavra, pode também te alertar com calafrios, mal-estar, cansaço repentino ou sensações que você sabe que não são normais. E se você acha isso tudo surpreendente, espera até ouvir o próximo e último bloco, onde vamos falar de algo poderoso, quando a própria natureza se torna porta-voz de Deus. Sim, o céu, o vento, os pássaros, as águas, tudo pode ser instrumento de aviso espiritual. A criação geme e fala, e você precisa aprender a ouvir. Você já sentiu algo físico, estranho, em um lugar ou com alguém, e depois percebeu que aquilo era Deus te alertando? Comenta aqui: meu corpo sentiu o aviso. E se você está sendo abençoado por essa mensagem, deixa o like agora, se inscreve e compartilha com mais alguém sensível ao Espírito. Ainda temos um bloco poderoso pela frente. Imagine estar caminhando sozinho, em silêncio, quando de repente o vento sopra com mais força, as nuvens escurecem, os pássaros se calam. Algo muda na atmosfera. Há um peso, um chamado. É como se a criação estivesse tentando te dizer algo, e na verdade está. Desde o princípio, Deus usa a natureza como parte de sua linguagem com o homem. O céu declara a glória de Deus, como diz o Salmo 19, mas também denuncia quando há perigo espiritual. A criação geme, alerta, responde aos movimentos do Espírito. E muitas vezes o Espírito Santo nos avisa que estamos prestes a entrar em algo perigoso através de sinais naturais. Na Bíblia, vemos Elias em 1 Reis 19 fugindo para o deserto. E ali Deus fala com ele, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave.
Já com Moisés, Deus aparece numa sarça em chamas que não se consumia, um fenômeno da natureza usado para chamar sua atenção. E com Jó, Deus fala através da tempestade, com trovões e raios. Em todos esses casos, Deus usou os elementos naturais para chamar atenção, para confrontar, para alertar. A natureza é parte do megafone de Deus. Nos dias de hoje, não são poucos os relatos de pessoas que sentiram mudanças no ambiente natural como forma de aviso espiritual. Uma mulher contou que estava decidida a ir a um encontro com alguém que ela sabia não agradava a Deus. Ao sair de casa, um vento forte soprou e uma árvore caiu logo à sua frente, bloqueando a passagem. Na hora, ela entendeu. Deus está me dizendo, não vá. E voltou. Mais tarde, descobriu que aquele homem tinha intenções violentas. Já pensou se ela tivesse ignorado o sinal? Quando você anda com Deus, você percebe que o mundo criado por Ele responde aos seus comandos. Às vezes, o Espírito Santo vai usar o canto dos pássaros para te trazer paz e te confirmar uma decisão. Outras vezes, o céu vai escurecer quando você se aproxima de algo errado. Há quem sinta um frio repentino quando entra em um ambiente carregado espiritualmente. Isso não é misticismo, é sensibilidade. É perceber que a criação obedece à voz de Deus e você também deve obedecer. Agora que você viu as 7 formas como o Espírito Santo pode te alertar, a pergunta é: você tem prestado atenção? Porque de nada adianta Deus te avisar se você insiste em ignorar. E no próximo e último bloco, vamos fazer algo muito sério. Uma oração para ativar seus sentidos espirituais, quebrar resistências internas e pedir que Deus fale com você de forma clara, contínua e inconfundível. Você não pode parar aqui. Fica comigo até o final. Se você já sentiu a natureza te alertando, escreve nos comentários. A criação falou comigo. Isso vai fortalecer outras pessoas a prestarem mais atenção nos sinais ao seu redor. E se você ainda não curtiu esse vídeo, agora é a hora. Mostre que você valoriza conteúdos que despertam o seu espírito. Você não chegou até aqui por acaso. Se essas palavras tocaram seu espírito, é porque o Espírito Santo está despertando sua sensibilidade. Quantas vezes Deus já tentou te avisar? Quantas portas foram fechadas e você reclamou sem perceber que era livramento? Quantos atrasos, cancelamentos, desconfortos ou até sonhos repetidos foram, na verdade, um grito do céu dizendo: filho, não siga por aí. A verdade é que o Espírito Santo fala o tempo todo, mas nem todos ouvem. Ouvir exige humildade, requer um coração ensinável, porque às vezes o aviso vem na forma de um não doloroso, às vezes vem com silêncio, outras vezes com urgência. Mas em todas elas, o amor de Deus está por trás. Ele avisa porque quer te preservar. Ele alerta porque ainda tem planos contigo. Se você deseja viver com mais sensibilidade ao Espírito, com mais discernimento diante das decisões, precisa pedir por isso. Discernimento não é um dom automático, é cultivado na intimidade. É como afinar os ouvidos espirituais para captar o som do céu, mesmo quando o mundo está gritando. E hoje, nesse momento, eu quero orar por você. Uma oração não apenas de encerramento, mas de ativação espiritual. Que seu espírito desperte. Que suas percepções sejam afinadas, que suas decisões sejam protegidas, que você não seja mais pego de surpresa, porque agora o Espírito Santo vai te avisar e você vai ouvir. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu esta mensagem até o fim. Espírito Santo, desperta os sentidos espirituais deste filho, desta filha. Que os olhos sejam abertos, que os ouvidos internos sejam afinados, que a mente seja renovada para discernir os teus alertas. Pai, onde houver insensibilidade, traz quebrantamento. Onde houver dureza,
planta arrependimento. Onde houver confusão, estabelece tua paz. Que cada sonho seja interpretado, que cada inquietação seja levada a sério, que cada voz interna, cada pessoa enviada, cada sinal repetido, cada sensação física e cada movimento da natureza seja reconhecido como o teu cuidado. Que eles não vivam mais como quem anda no escuro, mas como filhos da luz, guiados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, nós declaramos que nenhum mal vai surpreender aquele que ouve a voz de Deus. Nenhuma armadilha terá poder contra aquele que anda em discernimento. E que toda palavra liberada aqui frutifique em 100 por 1. Amém. Se essa palavra te alcançou, escreva aqui nos comentários. Fala, Senhor, o teu servo ouve. E não vá embora sem se inscrever, porque no próximo vídeo vamos falar sobre sinais ainda mais profundos do mundo espiritual. E você não pode mais viver distraído. Jesus está voltando e Ele quer te encontrar com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e com o coração cheio da presença dEle. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te guarde, te oriente e te leve por caminhos de paz. Você não está sozinho. O Espírito Santo está falando com você. Ouça, obedeça e viva.